Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Um grande privilégio estarmos juntos a partir de agora, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Onde tem NET, tem a TV Cidade chegando. O que é daqui, você vê por aqui. Se você não tiver a NET, não tem problema, você pode acompanhar a nossa programação também. Basta que baixe no seu celular o aplicativo TV Cidade Farroupilha e você vai receber a programação totalmente gratuita no seu celular em qualquer parte do planeta. E ainda tem as redes sociais que também levam os nossos conteúdos. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. No programa de hoje nós vamos refletir sobre geralmente o que a gente não gosta de refletir, o que a gente vive protelando dia, mês, ano. Nós estamos finados, enfim, no dia 2 de novembro, que é o dia que nós lembramos dos nossos antepassados, dos entes queridos que um dia estiveram conosco. É um dia de, daqui a pouco, uma saudade muito grande, também de uma certa presença, de uma tristeza no coração, mas um dia em que nós precisamos alimentar, sobretudo, a nossa esperança. O próprio Cristo nos disse que a vida é eterna, ou seja, não tem fim. E a nossa vida é uma passagem, é um caminho que vai. Por isso é importante vivermos bem e intensamente cada momento da vida, porque ele é exatamente único. Para nós refletirmos mais sobre o significado do dia de finados, como encarar a morte, como lidar também com perdas, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Estão conosco aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, o padre Darcy Camati, da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha. O padre Darcy é pároco da paróquia. Quero cumprimentá-lo. Tudo bem, padre Darcy? Bem-vindo. Tudo bem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em sintonia com você, com os que nos assistem pela TV Cidade, de poder tratar esse tema que muitas vezes, como você bem diz, é protelado, ele é um tema com tantos tabus, mas é necessário ser tratado porque faz parte da vida, da história, da caminhada de todo ser humano. Com certeza, e quero também cumprimentar e desde já agradecer a presença, ela que veio de Caxias do Sul para estar conosco também e contribuir muito com o programa, a psicóloga especialista em luto, Suelen Cislagin. Suelen, muito agradecido por ter aceito esta oportunidade, que bom recebê-la aqui nos estúdios, bem-vinda. Obrigada, Leandro. Agradeço muito o convite, né? Acho que é uma data muito importante, que a gente precisa muito falar sobre isso, como tu falaste, como o padre Darcy também já falou. Então eu acho que é um tema muito relevante para a gente poder estar tratando aqui hoje. Com certeza. Como eu já coloquei, o dia de finados é um dia que nos remete a muita saudade, daqui a pouco uma certa tristeza também, porque nós não temos mais aquele contato físico, nós não enxergamos na materialidade aquelas pessoas que um dia estiveram conosco e o que nos restou foi apenas a lembrança, foi apenas, enfim, algo que a pessoa partilhava, o seu jeito de ser, o bem que a pessoa também praticou durante a sua vida terrena. De que forma nós podemos orientar, psicóloga Suelen, o nosso pensamento na data de finados, enfim, nesta época do ano, para que a gente realmente possa celebrar e viver o momento mais adequadamente? Então, eu acho que uma das grandes coisas a serem feitas é a gente poder vivenciar a experiência. Então vai ser um momento em que a gente vai entrar em contato muito com a dor, com sentimentos que tenham a ver bem próprio com essa perda, né, que a gente vivenciou em algum momento. Então, se esses sentimentos acabarem vindo, a gente precisa validar, sentir, né, a experiência. E ao mesmo tempo também pensar em todas aquelas coisas que aconteceram, as lembranças importantes, né, o significado que aquela pessoa ou aquela perda, algo, porque a gente está falando de perdas, finados, mas não só da morte, né? A gente pode estar falando também de outras perdas. Há outros conceitos de perda. Isso. Então é natural que todas as perdas vão vir um pouco mais, né, à tona. As datas, né, elas
marcam muito isso e trazem para a gente muitos sentimentos ligados a essa experiência. Então, o que eu acho que é importante é que a gente possa vivenciar, tolerar esses sentimentos que a gente foge tanto, né, no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente não quer lembrar, não quer falar, e é um momento também de poder, eu acho que tá fazendo a sua oração, o seu ritual, né, seja ir até o local, seja não ir, no cemitério, né? Seja ir, seja não ir, aquilo que a pessoa se sentir melhor, aquilo que fizer sentido para ela e para a família, né? Eu acho que isso tem que ser respeitado. Com certeza. Padre Darcy, qual é a sua visão também de que forma nós podemos viver e celebrar melhor este dia? Porque ele nos remete a uma profunda reflexão do nosso sentido de vida. Com certeza, Leandro, Suelen, é o dia que faz as pessoas pararem. Diante da correria que nós estamos da vida, hoje nós não temos o tempo de parar e pensar também da vida daqueles que partiram e também do sentido da nossa vida. Então isso faz bem para os dois momentos. Eu penso que no dia de finados nós temos esses dois pilares. Primeiro, a gente olhar as pessoas. Que bom que nós temos saudades. Que bom que a gente lembra as pessoas. Sinal que tiveram uma história viva e marcam ainda a nossa vida. A saudade nos remete à lembrança, é sinal que aquela pessoa foi especial para nós? Com certeza, e foi importante para as pessoas que fizeram parte da vida familiar, o laço de sangue, e tem muitas pessoas que são lembradas pelos laços da comunidade, da vivência comunitária em associações, comunidade igreja, tantas entidades que fizeram a sua parte e a sua missão, deixaram essas marcas, e as pessoas são lembradas por isso. Então é um momento especial da gente olhar que as pessoas têm a sua história, têm a sua caminhada. E depois a gente também lembrar que aquilo que deixaram de semente, a gente possa continuar cultivando. Porque se nós olharmos a história, os antepassados deixaram muita herança, deixaram muita luta, deixaram uma história para nós vivermos melhor. Então nós agradecermos tudo aquilo que eles deixaram para nós. E depois olharmos para frente. Como você bem disse antes, é um sinal de esperança. É reafirmarmos a nossa fé. Tem muita gente que diz, nós temos uma certeza na vida, que a gente vai morrer. Eu digo, nós temos duas certezas na vida, que a gente vai morrer e que nós vamos ressuscitar. Porque Jesus nos deu essa certeza. E se a gente não acredita em Jesus, eu digo, vai acreditar em quem? Então é a esperança que é renovada, que nós um dia podemos fazer parte da família eterna. Como se diz na Igreja Católica, a comunhão dos santos. Nós em comunhão com aqueles que partiram. Nossa peregrinação terrestre e eles que já estão na morada eterna. Então nós estamos em comunhão, estamos em sintonia com aqueles que já partiram. E a perda, claro, a perda dói. Tem as perdas mais antigas, mais recentes, a perda de pessoas queridas. E outro ponto que é importante destacar é que a sociedade às vezes esconde as perdas. E elas fazem... Coloca embaixo do tapete. Isso. E elas fazem parte do ser humano. Às vezes as crianças... elas perdem o sentido da vida porque não tem um não na vida, não tem uma perda. E uma primeira perda que eles têm na vida, parece que a vida não tem sentido. Eu visitei a semana passada uma menina que, infelizmente, uma jovem, 16 anos, ela disse, eu não tenho mais sentido para a vida. Porque ela sofreu uma grande perda e parece que a vida caiu para ela. Quando a gente vai olhar a história, diz, ela não teve outras perdas na vida. Então nós temos que educar que a gente ganha, mas a gente perde também. Nem todos vão ser campeões, nem todos vão chegar em primeiro lugar. O que vale é participar dessa caminhada, dessa luta. Então nós lembramos, quando nós paramos, olhamos a história daqueles que vieram, aqueles que já não estão em nosso meio, mas estão dentro de nós, porque nós os lembramos, mas também a gente começa a pensar da nossa vida. Qual é o sentido? O que vale? O que eu quero para a minha vida? O que de fato é importante? O que me dá um rumo certo na vida? Então são perguntas que calam, porque é um dia de silêncio, um dia onde as pessoas mais... Não precisa muito pedir que as pessoas façam silêncio. É como um dia de velório, no fundo, onde as pessoas já têm... De uma profunda compenetração da pessoa. Então entra na essência do ser humano. A pessoa pensa naquilo que de fato é fundamental, aquilo que vale a pena viver. Com certeza. Até, Suelen, acho que é importante tocarmos nesse ponto também. Eu vejo que o dia de finados é um dia em que a gente acaba assim... tendo uma atitude mais introspectiva, nós olhamos mais para dentro de nós e por consequência nós temos um sentimento de saudade
ou de tristeza mais aflorado, porque nós lembramos daquelas pessoas. Então, não é proibido chorar, não é proibido deixar cair uma lágrima, não é proibido você baixar a cabeça, você estar mais triste nesse dia. O importante é viver. Agora, nós não podemos ficar só apegados a este sentimento, né? Exatamente, Leandro. Então, esse sentimento faz parte, o choro. A gente também tem, o luto ele não é só emocional, né? Muitos comportamentos nossos se modificam a partir da experiência de uma perda. Então, a gente precisa entender que, sim, eu tenho que ter um momento para viver isso, e cada um vai viver de uma forma diferente. Então, na minha casa, todas as pessoas podem estar enlutadas, mas cada um vai ter a sua forma de enfrentar isso, né? E eu entendo também que, sim, a gente também precisa buscar uma forma de continuar apesar da perda, que é buscar um sentido para aquela perda, para aquilo que aconteceu. Guinar a vida. Isso. Tentar, de alguma forma, enfrentar, continuando a viver, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem diante da perda, né? Buscar sentido, enfrentando, continuando a viver, apesar de não termos mais aquela pessoa tão importante, a qual a gente tem um vínculo extremamente significativo, né? Então, esse é um grande desafio. Verdade. Bom, nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores. A gente volta em seguida conversando mais com a psicóloga especialista em luto, Suelen Cislag, também com o padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado aqui de Farroupilha. São nossos convidados no programa Cidade Aberta de hoje, que reflete mais sobre o sentido do dia de finados, enfim, desta data, e também nós queremos olhar um pouco mais além para a questão da vida, da esperança. Muitas vezes, algumas pessoas, não dá para generalizar, jogam fora a sua própria vida. Outras pessoas lutam muito para ter a vida, e a vida está em nossas mãos, nós precisamos saber conduzi-la, levá-la. A gente volta em seguida com a continuidade do programa. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito.
atendimento personalizado. É no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261 3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Já estamos de volta aqui pela TV Cidade com o programa Cidade Aberta de hoje, no ar pelo canal 14 da NET, para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha, e ainda pelo aplicativo TV Cidade, bem como pelas redes sociais. O programa tem um apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias. Ali na praça de alimentação do Iguatemi Caxias tem o Bob's com toda a sua experiência, com todo o seu expertise também na alimentação. Bateu aquela fome, você é convidado a passar lá. É mais um empreendimento do Grupo Feltrin. O Cidade Aberta de hoje reflete sobre o dia de finados e, por extensão, sobre a vida. Estão conosco, nos ajudando aqui nos estúdios a entender mais sobre a data, a psicóloga especialista em luto, a Suelen Cislag, e também o pároco da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha, o padre Darcy Camate, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. Bom, eu queria propor agora para os nossos convidados, padre Darcy, também Suelen, eu acho que nesse ponto inicio com o padre Darcy também, porque o dia de finados, depois de termos, como a gente comentava anteriormente no primeiro segmento, esse sentimento de tristeza, de saudade, mas daqui a pouco a gente pega força e levanta e começa a trabalhar um sentimento, um rumo de vida, faz uma reflexão sobre a vida e um sentido amplo da vida. É importante, padre Darcy, nesta data nós também reconhecermos a morte, nós precisamos aceitá-la, mas acima de tudo temos que olhar para a vida na sua plenitude? Com certeza, Leandro e Suelen, a morte faz parte do ser humano. É uma questão natural. Claro que tem as mortes trágicas por acidentes, violência, que são impactos maiores na vida, principalmente da família. Mas como processo natural, nós temos que encará-la com naturalidade e falar sobre isso. Que as pessoas não tenham medo. Dizer, olha, um dia eu vou morrer, eu sei que a gente vai morrer. Aí a gente pensa, o sentido que nós damos à morte é o sentido que nós damos à vida. Ou o contrário também. O sentido que nós damos à vida também é o sentido que nós podemos morrer com mais tranquilidade, com mais segurança, porque nós temos algo a mais pela frente. E esse sentido é dado através da fé, a fé que o próprio Senhor nos deu. Diante da morte de Lázaro, é a única passagem da Bíblia que Jesus também chorou. Sim. Quando ele foi na casa de Marta e Maria, disseram, seu amigo Lázaro morreu. Ele chorou. Então, é parte do ser humano. Jesus, como homem, também teve esse sentimento. Então, não devemos nos assustar quando a pessoa chora, faz parte. Agora, quando a gente pensa sobre a nossa vida, o dia de finados faz pensar, nós vamos terminar um dia essa passagem terrena. O que nós vamos deixar? Onde nós gastamos a nossa vida? Onde nós gastamos as nossas energias? Onde a gente ocupa mais tempo? Para quê? A correria do dia a dia às vezes não nos deixa pensar sobre isso. E a gente esquece daquilo que é fundamental, que é nas pequenas coisas que a gente dá sentido à vida. O relacionamento com quem está ao nosso redor. Cultivar bons relacionamentos. Hoje em dia são tão desgastados, são tão superficiais. E tão descartáveis ao mesmo tempo. É isso aí. As redes de comunicação, elas conectam muita gente, mas desconectam muitos relacionamentos. Muito fácil. Eu posso deletar facilmente uma pessoa, um amigo,
E um amigo, uma amizade, não é assim de uma hora para outra. Quando é uma amizade profunda, quando é um relacionamento verdadeiro, de quem tem um sentido da vida, é o sentido que Jesus diz: ama e você faça o que você quiser. Se você tem amor no coração, você vai dar um sentido com amor em tudo aquilo que você vai fazer. E você vai fazer as coisas certas. As coisas que vão dar sentido para a tua vida e para as pessoas que estão ao teu redor. Então faz a gente pensar, de fato, que a gente gasta tanta energia, tanta coisa, e os bens materiais são importantes, mas muita gente se prende nisso e esquece de outras coisas. Tem um ditado que diz que a pessoa às vezes é tão pobre que só tem dinheiro. Porque não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para Deus, não tem tempo de estar junto com os outros. Então falta aquilo que é principal. Aí fica um vazio no coração da pessoa. E a fé nos dá a certeza que esse vazio ele é preenchido. Nos dá um sentido maior da gente olhar para a frente e dizer: vale a pena viver, vale a pena fazer o bem, vale a pena ajudar os outros, vale a pena a gente ser honesto no mundo em que a gente vive, principalmente em nosso Brasil, porque o que fica de fato é o bem que a gente faz. Então esse sentido ele faz a gente reconectar a nossa vida, ressignificar com a perda, às vezes mais próximas de entes queridos, mas mesmo que seja uma perda mais longe da nossa vida, de dizer: eu quero que um dia as pessoas venham aqui me visitar, que as pessoas digam: o fulano de tal construiu e deixou uma herança muito bonita. Então isso vale a pena para cada um de nós. Eu estava olhando hoje de manhã no cemitério de Piracicaba, em São Paulo, na entrada está escrito: no final somos todos iguais. Verdade. E a gente vê tanta diferença, tanta discriminação, tanta ofensa, tanto ódio. No final, a gente vai para o mesmo lugar, ou para o crematório ou para o cemitério. Depois, claro, a fé nos dá um sentido maior, mais além. Tem gente que acha que no final termina tudo, mas aí vem o desespero. Agora, quando nós temos uma fé, nós temos uma segurança maior, uma serenidade maior, também com a finitude da vida, da nossa passagem terrena. Suelen, que olhar e que atitudes também nós podemos ter provocados a partir do dia de finados também para esse sentido mais amplo de vida? Então, eu acho que tem muitas coisas que elas vão vir à tona, né? Uma das coisas que eu acho que aparece muito quando a gente está enlutado, quando a gente está passando pela experiência da perda, é exatamente isso que o padre estava falando, né? É poder entender um pouquinho o que eu faço nesse mundo, né? Qual que é o sentido da minha vida, o meu propósito. Então isso é uma coisa que a gente acaba resgatando com a perda, né? Ele traz isso muito grande. Uma coisa que é muito importante para a gente são as pessoas, né? O apoio também das pessoas, quem vai estar próximo a nós, a rede de apoio, né? E acho que isso sustenta muito, pode ajudar muito a ampliar, né? E nesse momento de finados, como a gente vai ter uma experiência muito, às vezes, familiar, né? Às vezes as pessoas não vão sozinhas no seu ritual, elas vão com as pessoas. Então, eu acho que é bastante significativo que elas possam se permitir, como a gente estava falando, vivenciar e também pensar. Eu achei fantástico as palavras do padre, né? Do padre Darcy, quando ele fala isso, né, da gente poder ressignificar isso que aconteceu com a gente, né? Então, esse momento de estar em contato com essa perda, também trazer à tona o contato com a vida, com esse ente querido Sim. que a gente teve, né? Então, o que ele deixou, o que vai ficar, é isso que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Eu gosto muito, quando eu estou dando aulas, né, eu falo muito para as pessoas que essa dor que a gente sente, né, que a gente vivencia, é o amor que fica, né? A gente ama em separado. E é tão difícil, nos dias de hoje, poder entender, porque às vezes é com a perda que a gente se dá conta quantas coisas talvez a gente deixou pelo caminho também, né? Quantos cafés a gente não conseguiu estar presente, quantos abraços nós deixamos de dar, quantos abraços, quantos perdões daqui a pouco, né? E a perda mobiliza tudo isso, mexe né? Com tudo. Mexe com tudo. Então, muitas vezes, sentimentos de culpa podem aparecer, e outros sentimentos que são naturais, porque a gente começa a ressignificar, entender tudo. É como se a gente olhasse para toda a história vivida, né, para a gente poder entender um pouquinho o que vai ficar de tudo isso. Via de regra, nós temos, né, Padre Darcy e Suelen,
uma visão de ser humano baseada, construída em cima do materialismo. Nós nos preocupamos no ter, no ter, no ter, no ter. E nós esquecemos do ser e do ser. Nos preocupamos em ter o carro do ano, em ter a casa, em ter os confortos. Não que isso não seja importante, mas não é a primeira prioridade. Nos preocupamos muitas vezes em construir uma fachada de ilusão. E depois, atrás desta fachada tem uma outra realidade. E a gente acaba acumulando riquezas, acumulando bens materiais. E quando chegar a nossa hora, tudo ficará. Nada irá junto, a não ser as boas ações, o bem que se pratica na terra, Padre Darcy. Com certeza. E no final a gente pensa, de fato, refaz a nossa vida. Então é a oportunidade do dia de finados para a gente pensar no sentido daquilo que nós estamos vivendo, reconstruindo. E tem muita gente que faz a vida e refaz para muito melhor. Numa perda, quando tem um familiar, às vezes as pessoas não têm oportunidade, que você falou, de visitar, de conversar. Ela começa a visitar mais os familiares, começa a visitar mais os amigos, começa a participar mais da vida da comunidade. Tem gente que se envolve numa ação social. Tem muitas pessoas que, principalmente pais, mães, que perderam filhos em acidentes, reviveram e hoje tem um sentido para a vida porque ajudam outras pessoas. Então isso é, de fato, o dia de finados faz a gente pensar, faz a gente ressignificar a nossa vida e olhar para a frente. Não dizer, os que vieram fizeram a sua história, mas eu tenho minha caminhada, eu não posso parar aqui. Eu tenho que continuar, e continuar eu tenho sempre tempo. Deus sempre acredita na gente. Sempre o tempo de Deus é o tempo de hoje. Eu poderia ter feito isso, aquilo. Não, eu posso fazer, eu posso olhar para frente, eu posso caminhar. Isso nos dá um significado muito importante. A gente não ficar nas lamentações, mas a gente ter esperança e olhar para frente. O dia de finados nos ajuda muito a isso, principalmente para a nossa vida pessoal, para a nossa vida de fé, para a gente colocar dentro da gente o que é ser feliz. A sociedade nos coloca, você vai ter o carro do ano, que nem você disse, conceito, né? Celular do ano, mas você sai da loja e o celular já está ultrapassado. Só isso não basta, ajuda para a gente ter um bom relacionamento, a gente poder ter conexões melhores, poder se comunicar melhor, tudo isso ajuda. Mas não é o mais importante. É isso aí, né? E às vezes falta aquilo, os pais próprios educam os filhos, você tem que ser o melhor médico, você tem que ser o melhor professor, o melhor pai, a melhor mãe, mas fala o que você vai ser para você. Você vai ser feliz como isso ou não? Tem que ter todos os tipos de cursos para ser especialista num assunto, mas para ser humano, os valores. Se não tem os valores, isso você perde tudo. A gente vê tanta história até de gente empresários que deixaram para a geração, para os filhos e jogaram fora tudo. Por quê? Sim. Porque não tiveram a educação dos valores, só do ter e não do ser, e não de olhar ao redor a grande gama de pessoas que estão ajudando. Que o pai, por exemplo, estava ajudando, empregando tantas pessoas. E os filhos não tiveram essa educação desses valores. Sim. E acabam se perdendo. Por isso, o dia de finados faz a gente pensar, é um momento importante. Que bom que ele existe e tomara que continue. Que não pare, porque ao menos é uma oportunidade das pessoas verem o sentido da sua vida. Logo em seguida nós vamos ter a oportunidade de ouvir mais também a psicóloga Suelen Cislag aqui no programa Cidade Aberta, na segunda edição, falando um pouco sobre essa questão da morte, do luto, das perdas. Então eu só quero chamar esse assunto, você permaneça na TV Cidade. Nós encerramos aqui esta primeira edição do programa e na segunda edição ainda com a presença do Padre Darcy Camati, também da psicóloga Suelen Cislag, especialista em luto, nós daremos continuidade à temática do dia de hoje. E o importante de tudo isso que fica é que nós saibamos e consigamos viver cada momento da nossa vida. Ele é único. Nós precisamos com intensidade vivê-lo da melhor forma possível. É difícil, mas não é impossível. Vamos pensar mais no ser do que no ter, porque o ter daqui a pouco nós ficaremos com as mãos completamente vazias, enquanto que o ser vai nos preencher e nos completará. Até a nossa segunda edição do Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha.